Amém! Boa noite, que Deus abençoe a sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural, reunidos através desta programação, através deste conteúdo, bênção de Deus sobre ela. Pastor, eu estava pensando, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Eu estava pensando, se toda a liderança utilizasse este instrumento, a gente não ia evangelizar rápido? Verdade. Não íamos alcançar milhares de pessoas. Eu queria muito que você aí, né, tivesse essa motivação de começar a fazer este projeto, colocar em prática, e com certeza Deus dará resposta em o nome do Senhor Jesus. É um grande prazer estarmos juntos através desta live. Lembrando que nós temos tratado sobre a questão do rei, né? Rei Acás. Do Acás, né? Tratamos sobre o rei Acás. Ao altar de bronze, né, do tabernáculo. Certo. Perfeccionado para o sacrifício, né, para a remissão dos pecados. Isso. E nós iremos, ainda dentro desse contexto, nós iremos tratar sobre a Arca da Aliança, que significa, representa a presença de Deus, né? Então também é um instrumento, né? Sim. Que atrai, né, a presença de Deus para o meio do seu povo. Vamos começar com uma breve oração, pastor, por gentileza. Deus Santo, Poderoso, Senhor, Deus de misericórdia, verdade, Pai. queremos te agradecer, meu Agradecemos, Pai, Deus, por tudo aquilo que tu tens feito, glória, que Jesus, ainda há de fazer. É verdade, dizer Senhor, que até aqui tem nos ajudado. Oh Deus, ajuda nos mesmos, queremos Senhor Jesus. te pedir perdão, Senhor meu Pai, pelos nossos verdade, pecados cometidos por palavra, pensamento, atitude, Senhor, direta e indireta, Senhor meu Pai. Oh Deus, e que tu possa novamente, Senhor, nos conceder, Senhor, a comunhão. É verdade. Pai poderoso, Deus de misericórdia, e nesse momento já unimos a nossa fé, Senhor, para neutralizar toda a ação do inimigo, Senhor, contra qualquer projeto em prol do teu reino. Pai Santo poderoso, que as tuas bênçãos estejam sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que irão assistir essa live, Senhor, hoje ou em outra ocasião, porque ela vai ficar gravada, que eles possam receber, Senhor, de Ti as bênçãos da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Lembrando que é importante que você compartilhe esta live, dê curta, né? Dê uma curtida, certo? Porque a plataforma ela vai entender que este conteúdo é importante e ela, né, disponibiliza, envia. É o trabalho que a plataforma faz de tornar esse conteúdo mais, disseminar mais esse conteúdo, tá certo? Hoje nós teremos sorteio, teremos aqui o sorteio deste devocional, Profecias de Daniel, certo? De Profecias de Daniel, nós iremos sortear iremos sortear essa belíssima Bíblia, certo? O sorteio está pronto, tá bom? Olha só, o sorteio já está pronto, tá aqui o saquinho com os nomes, e eu tive a honra, o prazer, a satisfação de receber do nosso querido pastor Rosivaldo este exemplar magnífico da Bíblia de Estudos do Expositor. Grande presente muito extraordinário. Que Deus abençoe, pastor. Sei que o nosso Deus possa lhe dar uma editora, em nome do Senhor Jesus. Olha só, que bênção. Que bênção. Deixa eu só fazer uma menção. Sim, diga, a respeito pode falar. Desse conteúdo. Esse conteúdo aqui, ele é da Sociedade Bíblica do Brasil. Sociedade Bíblica do Brasil. Nós teremos um evento, né, em setembro, na Sociedade Bíblica também do Brasil, né? Vamos ter lá. Então, quando você tiver para adquirir algum produto, adquira da Sociedade Bíblica do Brasil, da SBB, porque aí você contribui para que o Evangelho seja disseminado de uma forma bem em conta. E a tradução da SBB é muito boa, olha aqui, ó. Isso aqui é a Sociedade Bíblica do Brasil, que nós estamos já distribuindo através... E ela já tem vários projetos aí, tem a Bíblia em áudio, né? Tem a Bíblia em braille. Glória a Deus. Enfim, a SBB ela faz por onde alcançar todo e qualquer público. É uma missão. Distribuir a palavra de Deus. Do mudo e do cego. Para o mundo todo. Que benção. Glória a Deus. Fica, Senhor, já se faz tarde.
meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador, divino companheiro no caminho. Sua presença sinto logo ao transitar. Medo dissipartes todas as sombras, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Que bênção, o Senhor está presente. E não foi ensaiado. Não foi ensaiado. O Senhor está presente onde quer que você esteja. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando. O que eu sei é que Deus pode intervir de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural em todas as áreas de nossas vidas. Pastor José. Diga, pastor. Interessante esse hino que fala: a sombra da noite se aproxima. Né? E essa noite sempre ela é tida como um período de dificuldade. Dificuldade, né? Tenebroso. Salmo 91, né? né? Isso, entendeu? E sabe o que é interessante também? Que o salmista diz: ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte. E aí eu aprendo que, mesmo que você passe por um vale, a sombra da morte é apenas uma sombra, não vai te fazer mal algum. Né? O inimigo ele tem essa artimanha. Né? De usar de artifícios para que o gerar medo, gerar temor. Né? Aí a gente percebe que o salmista está dizendo: é só uma sombra. Só uma sombra. Né? Não vai te fazer mal nenhum, só confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Certo? Dulce, um abraço, minha irmã Dulce Vieira, que Deus abençoe. Minha querida irmã pastora Maria Lúcia, te amo, que Deus abençoe. Pastor Nathaniel, reverendo, que Deus abençoe, pastor. Temos também aqui, quem mais? Deixa aqui ver se eu consigo baixar. Quem temos mais? Meu filho, entra aí, por favor, para você dar uma... Ou então entra aí, pastor, no teu aí, para a gente... mas nós iremos aqui ver quem mais está. Mais alguém está. Michele Matos. Que Deus abençoe, Michele, diretamente... Filha do nosso querido primo, pastor Umiraci Matos, né? Pastoreando lá no Piauí, que Deus abençoe. A Michele, bênção de Deus. Mande um forte abraço. Um forte abraço. Isso, ao seu pai. Como é que a gente fala para uma pessoa para aceitar no Face? Aceitar a amizade, né? Manda uma amizade lá pra gente. Para nós podermos... o Miraci, pastor Miraci... Eu perdi o contato do Miraci. Não, vamos ter que pegar... Inclusive, nós estamos fazendo o planejamento de fazer algumas visitas, né, pastor? Visita alguns parentes nossos, nós iremos sim, em nome do Senhor Jesus. Eu recebi hoje uma mensagem do nosso primo Eli,
certo? Eli Matos. Eli Matos, tá bom? Um grande empresário aí no Baixo Acará. E nós já disse, vou pegar a lancha, vou buscar vocês aí para o aniversário da tia Francisca. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. E quem sabe um dia nós possamos dar uma ida lá no Piauí, lá com Miraci, né? Também. Bom. São muitos planos, são muitos sonhos e nós iremos certamente... Dá um recado aqui, né? Diga, pastor. Eli, prepara aí o ambiente para a gente ir fazer um grande culto. Um grande culto. Aí na tua área. Vai ser... Ele tem um equipamento de som muito bom. Muito bom. Então, ele já tem o equipamento. Então, a gente vai só para fazer o trabalho. E já neste final de semana, em virtude do aniversário da tia Francisca. Tá. Ele está vendo se vai ser no sábado ou se no domingo. Tá bom? Semana já é aniversário. Já, aniversário dela. Vamos lá comer esse bolo. Né? Vai ser bênção, vai ser molhado, né? Um negócio maravilhoso. Que bênção. Vamos meditar na palavra de Deus, pastor? Vamos lá. Eu estou aqui sedento. Vamos meditar na palavra de Deus. Qual a base, pastor? Vamos aqui. Como eu falei anteriormente, né? Estávamos conversando sobre altar, né? Lá, né? E em 2 Reis, certo? E agora nós iremos conversar. Eu digo conversar porque nós trocamos ideia aqui. O nosso ouvinte ouve lá, o Espírito Santo faz toda essa conexão, né? Na verdade, a gente precisa observar o início desse resgate que Davi faz. Sim. Né? E o interessante é a convocação que ele faz para todo o povo, para que eles possam se reunir, para ir buscar a Arca da Aliança que estava na casa de Abinadab, né? Que foi levada para lá, né? Foi devolvida pelos filisteus, porque a Arca da Aliança causou muito problema. Sim. Né? Eles, numa guerra que eles tiveram com o Israel, eles conseguiram obter vitória. Né? Foi na ocasião que os 2 filhos de Eli, Ofni e Ofinéias, morreram e eles tomaram a Arca da Aliança. E nessa ocasião também, pela notícia do falecimento dos filhos, o profeta, o sacerdote Eli, ouviu a notícia, virou do banco, né, e acabou quebrando o pescoço e morreu. E aí vem a sua nora e fala aquela célebre frase, né, e acabou, né? Ou seja, foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Então, os filisteus tiveram muitos problemas com essa arca que eles depositaram lá no templo de Dagon, e Deus agiu de uma forma ali um tanto que radical, né? Permitiu alguns tumores, chagas, né? Alguma morte no meio dos filisteus, e eles observaram aqui, mas nós estamos de volta. E então os filisteus devolveram essa Arca da Aliança de uma forma inadequada, né? E construíram uma carroça, colocaram 2 bois e mandaram a Arca da Aliança em carroça, né? Para algumas regiões ali da Judéia. E essa arca acabou chegando na casa de Abinadab. E essa arca, é interessante que ela fica na casa de Abinadab durante 20 anos. 20 anos. Davi convoca, né, o povo para ir buscar a arca de volta. Mas o que a gente pode observar, a gente pode trabalhar aqui nessa situação. No primeiro versículo, no capítulo 6 de 2 Samuel, capítulo 6, a gente precisa observar esse início aqui dessa tomada. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Me diz uma coisa, nessa versão aí que você está lendo, pastor, está o escolhido de Israel? Tem os escolhidos de Israel. Isso. Os escolhidos de Israel. Então, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, número de 30.000, e levantou-se Davi, e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baelim, de Judá,
para levarem dali para cima a arca de Deus, ou seja, para retomar novamente a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Um detalhe muito importante, né, e pertinente para a gente observar, que em meio à nossa geração, ao tempo que nós estamos vivendo, a arca, a presença de Deus, ela precisa ser resgatada. Certo. A presença de Deus, a condução da presença de Deus, ela precisa ser resgatada, mas de uma maneira correta, de uma maneira mais sincera, com muito mais verdade. E no capítulo 1, a gente já observa uma convocação. Agora, Deus, né, ele toma a frente dessa convocação, né? Assim como Davi reuniu os escolhidos. Sim, reuniu os escolhidos. Nos dias de hoje, Deus está também reunindo os escolhidos, pessoas específicas, certo, né? Certo. Com um propósito mais contundente com relação ao Evangelho, o Evangelho verdadeiro, a palavra de Deus. Então, essas pessoas, elas são escolhidas. E interessante, pastor Josias, que escolha, ela é diferente de você pegar aleatoriamente, né? E é interessante, a palavra de Deus diz que muitos serão chamados, mas poucos. Disse-me um ancião que a versão original está: muitos serão chamados e poucos se farão ser escolhidos. Eu fico com essa tradução. Eu acho interessante. Entendeu? Porque, na verdade, a gente precisa mostrar disposição, né? A gente precisa mostrar uma proatividade, né? Ser proativo com relação à disseminação da palavra do Senhor. Se inserir, né? Todos fazem parte do reino. Sim. E daí aqui já puxa lá para a primeira live, né? Sim. Quer dizer, todos fazem parte do reino. As 10 faziam parte do reino. Né? E mas agora, 5... quem se inseriu? Quem atentou para as verdades? Quem foi que observou a ordenância e teve a sua lâmpada lá suprida e o azeite no nível certo e transbordante? Com certeza. E Paulo, ele fala a Timóteo: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, olha só, Paulo, ele diz: procura apresentar-te. Então, sou eu que vou ter que me dispor uma apresentação. Senhor, estou aqui para fazer a obra. Agora, fazer a obra desprendido de qualquer interesse. E uma vez que você se apresenta, você precisa seguir parâmetros, né? Você precisa ter a disposição e um coração de servo para realmente atentar aos mandamentos do Senhor, aos padrões que o Senhor estabelece. Nós temos um guia, o Espírito Santo. Sim. Então, este guia, ele norteia aqueles que realmente vão expandir o reino. Não é da minha forma, não é da minha... Como nós falamos na live passada, não são os nossos métodos, né? Não são os nossos meios, não é a força do braço, não são os acordos políticos, né? E tudo mais. Olha só o que nós vemos no Salmo 51:11, rapidamente, pastor. 51:11. Não me repuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Olha só, né? Então, uma igreja, ela pode ter música, ela pode ter uma programação, ela pode ter multidões, mas se perder o altar, perdeu tudo. Perdeu tudo. E acabou. Foi-se a glória. Né? Foi-se a glória. A igreja moderna esqueceu o lugar do choro. Muitos esqueceram o lugar do choro, né? Do quebrantamento, certo? Da oração secreta. A igreja moderna, muitos esqueceram e por isso perdeu a presença de Deus. Hein, pastor? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Olha, é um detalhe que a gente precisa aprender a praticar. Precisa aprender a praticar, se humilhar na presença do Senhor. Verdade. Né?
se aquebrantar na presença do Senhor, a gente percebe que as pessoas elas estão muito altivas, muito soberbas, né? Muito presunçosas. Por exemplo, até mesmo a expressão "queres aceitar Jesus" é uma presunção do ser humano. Quem foi que falou que nós aceitamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Pelo contrário, ele diz: eu que vos escolhi, a vós outros, realmente, né? E vos chamei para que vades e deem fruto, e para que o vosso fruto permaneça, né? A fim de que o Senhor Deus seja glorificado. Então, a gente precisa aprender a ser servo e aprender o caminho dessa servidão. É verdade, né? É verdade. Então, esses escolhidos, realmente, eles têm essas características. Uma das características é ser servo, irmão. Servo, Nem tudo aquilo, a palavra de Deus diz que nem todo aquele que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu. E por que não entrarão no reino do céu? Porque eles falam Senhor, mas não conseguem ser. Entendeu? Eles não conseguem ser servo. Por quê? O Senhor Jesus diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ou seja, ser servo é negar o meu próprio eu, abrir mão dos meus prazeres, é renúncia. É renúncia. É complicado seguir sem presença. Não, com certeza. Não tem nem como. Tudo aquilo que eu quero fazer, o Espírito Santo de Deus, se estiver na minha vida, vai permitir que eu faça. Entendeu? Ele vai concordar com o que eu faça, né? Porque na verdade, assim, o ser humano ele tem, né, o seu livre-arbítrio. O Senhor ele não vai, como é que é aquela palavra? Oh meu Deus, qual é aquela palavra que ele não vai reprimir? Né? Ele não vai ser um senhor ditador, repressor, né? Sabe, para que eu não possa exercer a minha liberdade de escolha. Sim. Entendeu? Mas antes, porque quando Davi diz assim: não afaste de mim ou não retire de mim o teu Espírito, como é que ele pode tirar? É quando ele entristece o Espírito Santo de Deus. E quando ele entristece o Espírito Santo de Deus, é quando ele começa a fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus não está de acordo. É verdade. Anda por caminhos, né, que aos olhos dele parecem ser corretos, mas no final são caminhos de destruição e morte. E olha, pastor Josias, há uma sutileza muito grande no falar do Espírito Santo. A gente precisa estar mesmo transbordando da presença de Deus para que a gente possa ter os ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A condução do Espírito. É interessante que também, lá em Isaías, eu não estou lembrado qual é o trecho que diz que se os teus pés se desviarem para a esquerda ou para a direita, ouvirás uma voz que está por detrás de ti, dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Sim. Ou seja, a partir do momento que eu tome uma decisão de ir para a esquerda ou para a direita, isso não tem nada a ver com política. Sim. Não tem nada a ver com política, são decisões, certo. São escolhas que nós fazemos. E essas escolhas eu tive analisando há muito tempo com relação ao caminho da esquerda. O caminho da esquerda, na verdade, é aquele caminho que é o que é proibido. Sim. E o que é o proibido é sempre atrativo. Sim. Né? Fala do coração também. É sempre Fala do coração também, a tendência do coração, né? A tendência do coração busca, né? Por exemplo, as drogas. Nós sabemos que droga mata. Sim. Sabemos que o álcool mata. Sim. Sabemos que o tabagismo mata. Porém, ele é prazeroso. Certo. Né? Esse é o caminho que é todo errado, que faz mal, que mata, que é nocivo ao ser humano, mas ele é tendencioso a seguir esse caminho da esquerda. É o caminho largo, a porta larga, são as propostas do mundo. Foi aquilo que Acax foi lá, né, em Damasco e viu aquela suntuosidade, né? Ele trouxe, olha o que você pode encontrar a exemplo desta questão. Podemos impressionar os homens e atrair milhões com espetáculo, na verdade, né? Com espetáculo, mas nunca enganaremos o Espírito Santo, a exemplo do que está lá em Atos 5, 3 a 4, sobre Ananias e Safira. Sim. Tentaram enganar
certo? Mas o Espírito Santo não se engana, não se engana. Olha, o Espírito Santo ele foi e não é diferente hoje. Não é diferente, viu? É verdade. Aqueles que pensam que estão enganando, aqueles que pensam que estão ludibriando, aqueles que sobem no altar, hoje, que não tem condições, sim, certo, de ministrar, certo? É uma situação muito séria. Hoje eu estava analisando a passagem que está lá em Gálatas, né, que diz que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso semeará. Né? Então, aquilo que a gente começa a semear demais, tanto faz para o caminho da esquerda. Deixa eu só terminar esse raciocínio. Então, o caminho da esquerda é tudo aquilo que é nocivo ao ser humano. Porém, certo. O ser humano ele é tendencioso a partir para esse lado. Sim. Né? Pessoas que morreram nas drogas, pessoas que morreram no alcoolismo, sabendo que aquilo estava matando, porém continuavam ali, porque é prazeroso, né? E o caminho da direita, pastor José? Eu por muito tempo eu fiquei orando ao Senhor, e o que é o caminho da direita? O caminho da direita é tudo aquilo que parece ser correto. Caminhos que aos nossos olhos parecem ser caminhos corretos. Às vezes as nossas escolhas parecem ser acertadas, porém elas não estão sendo pesadas na balança de Deus. Certo. Né? Às vezes, olha, por exemplo, a questão, Paulo ele foi várias vezes impedido de ir para determinados lugares fazer o evangelho, porque ainda não era o tempo, não era a vontade do Senhor. Sim. Mas aquilo parecia ser certo. Certo. Outro exemplo foi Davi. Né? Davi quis construir o templo, isso era certo, porém não estava no projeto de Deus, não era aquele caminho certo. Aquela escolha que ele fez, meu irmão, não era para ele, né? E aí Deus chamou Natan e disse: olha, vai com Davi, diz para ele que infelizmente ele não vai poder me construir esse templo, né? Porém o filho dele sim, Salomão sim. Entendeu? Então algumas coisas que aos nossos olhos parecem ser corretas, no entanto, tem que ser pesado na balança do Senhor para saber se é da vontade dele ou não. Então, esse caminho da esquerda, esse caminho da direita, e a voz que fala por detrás, que Isaías menciona, é a voz do Espírito Santo de Deus, que você já permitiu que ele saísse. Olha só, a voz que está por detrás de ti, ou seja, tu já tomou a frente. Por trás. Tu já tomou a dianteira, entendeu? Então, toda vez que a gente... Embora ela esteja atrás, mas ela ainda insiste. Ainda está lá, é a missão do Espírito Santo de Deus em nossos dias, né? Nos orientar, nos dar o norte, né? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então ele diz: olha, a esquerda é ruim, a direita também. Então, interessante, né? Nós conhecemos o caminho largo e o caminho estreito. Mas aí Isaías diz assim: olha, se o teu pé se desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirás uma voz que está por detrás de ti dizendo: anda nesse caminho. Esse é o caminho. É Jesus Cristo. O caminho. O caminho, a verdade e a vida. Então, ser servo não é fazer uma escolha que você acha que é a correta. Está correta. Né? E às vezes a escolha que nós fazemos, ela é muito vantajosa, traz benefício pessoal, e às vezes o benefício ele é tão abrangente que ele consegue ser expandido para a igreja. Certo. Para a igreja, por exemplo, acordos políticos. Sim. Entendeu? Poxa, vem as eleições aí em 2026, né? Então, vem acordos políticos, pessoas querendo beneficiar a igreja, mas o líder não pergunta a Deus se é de acordo com aquela aliança. É um absurdo. Aí, como é que, e o benefício que esse político ele pode trazer, diga-se de passagem, comprometedor. Não estamos aqui dizendo que a política ou algum político não, nós temos aí o Raimundo Santos, né, pastor Raimundo Santos da Assembleia de Deus, né, temos alguns líderes aí que Deus chamou com esse ministério para a política, tá bom? Então, é preciso que nós tenhamos legisladores. Daniel foi um excelente legislador, José, certo? Mas é importante que esses legisladores também
esteja no centro da vontade de Deus. Seja um dos escolhidos. Seja um dos escolhidos. Porque, por exemplo, o que infelizmente nós vemos são as negociatas, certo? Verdade. Que não adianta. Verdade. É complicado. Em vez de ajudar, atrapalham. Às vezes sim. Atrapalham. Então, certo? diz a palavra do Senhor que Davi escolheu, né, uma liderança que se mostrou capaz de fazer aquilo que foram propostos a fazer. A trazer a arca. Trazer a presença que representava. A presença de Deus. E olha, já lanço o convite para você, né? Seja um dos escolhidos a retomar novamente. Né? O verdadeiro culto, a verdadeira adoração, né? O verdadeiro evangelho, não vivendo um evangelho subjetivo, mas um evangelho absoluto, vivo e eficaz. E a gente percebe, pastor Josias, que as congregações estão pregando o evangelho para crente dentro da igreja, mano. Cadê as almas? Né? Cadê as almas? Por que esse evangelho, né, esse evangelho já não liberta? Porque esse evangelho já não consegue convencer? Porque às vezes nem trazem as pessoas. A questão é o seguinte, é a presença no altar. Certo? Presença no altar. Onde não há lugar, onde não há altar, Deus não está presente. Deus não está presente. Onde não há lágrimas de arrependimentos, o Espírito Santo se retira. Se retira. Temos definitivamente que entender o que significa uma igreja sem altar. O que significa uma igreja sem altar? O altar sempre foi o coração da vida espiritual do povo de Deus. O altar foi Deus que orienta, Deus que diz, Deus que propõe. Na live passada nós falamos sobre os 2 altares que nós temos na nossa casa, no nosso lar, tá certo? No Antigo Testamento era lugar de sacrifício da morte do eu. Sim. Sacrifício da morte do eu. Nós podemos ver lá em Atos 17, 23 e também Josué 22. Certo? Interessante que nesse sacrifício, os animais sacrificados já representavam Cristo Jesus. Sim. Porque o sacerdote, o sacerdote colocava a mão, né, em um animal, né, e a mão na pessoa que estava, no pecador. Né? E só depois que ele degolava o animal, ou seja, havia uma transferência de culpa, tirava do ser humano e colocava no animal. Isso já tipificava, né, o sacrifício de Jesus. Era a tipologia. Sabe o que acontecia ali no altar? Da teologia. Acontecia no altar o encontro da santidade divina com a fragilidade humana. Já pensou o que é isso? O próprio Deus se colocar ali à disposição, certo? Para perdoar, né? Para perdoar no altar. Isso é muito forte. E pastor Josias, no versículo 2 da sua tradução aí, essa daí, né? Essa aí é melhor, né? No versículo 2 do capítulo 6 de 1 Samuel, no versículo 2... 1 Samuel? Não, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 2, está a frase, e levantou-se Davi. Tá? Levantou-se. Verifica nessa tradução. Levantou-se Davi. Levantou-se Davi. Certo. Por que só depois de 20 anos, Davi, como líder do povo de Israel, toma um posicionamento? Não é verdade? Esse levantar significa tomada de atitude, mudança de atitude. Né? Parece que havia um comodismo, houve um comodismo, porque 20 anos passou a arca na casa de Abinadab, entendeu? E só depois, só agora, só então que Davi toma um posicionamento. Às vezes o tempo vai passando, a gente vai se acomodando, deixa como está. Não, tá, é aquele ditado que diz, a igreja está abarrotada de pessoas, né, pela emoção, né, pelo oba-oba, né,
pirotecnia, né, que estão fazendo agora na igreja, né, que é gente dançando, é gente pulando, dando chute de karatê e tudo mais. Então, isso aí é legal, né? Chama pessoas. E aí o líder vai permitindo que aquilo continue, porque parece que aquela coisa está dando certo. Está dando certo, está dando certo, porém a presença de Deus não está no lugar. Depois de 20 anos, o líder, né, tomou uma decisão, levantou-se, né, reuniu o povo e disse: não, basta, tá bom, vamos agora buscar a presença de Deus para o nosso meio. Né? Então, também, olha, por exemplo, agora nós estamos tomando essa decisão, né? Às vezes a gente, sem perceber, a gente se acomoda, a gente entra numa zona de conforto, e às vezes dizemos até que a responsabilidade não é nossa. Não é nossa, né? É do líder. É do líder. É do pastor. É do grupo de evangelismo. Né? Para sair, para falar, é do grupo de evangelismo. Né? O ID para todos é universal. É universal, mano. Não é para um grupo específico, não. Não. ID por todo mundo, pegar o evangelho. Com relação a ID por todo mundo, hoje, por exemplo, o nosso mundo é aqui. Não preciso ir para a África. Né? Não preciso ir para Moçambique. Estamos alcançando aqui com certeza. Com certeza. Esse é o Por isso que a motivação que você também transmita, faça, né, um trabalho semelhante. Você sabe que é mais intrigante, pastor Josias, que nós somos a luz no fim do túnel de muitas pessoas. Às vezes nós saímos para lugares distantes para tentar pregar o evangelho e existem pessoas que ao nosso redor que estão ali na escuridão. Verdade. Somos luz. Né? Somos luz do mundo. Pessoas perdidas na casa do Pai até, né? Com certeza. Somos a solução dos problemas de muito. Né? Então, saímos da zona de conforto, né? Nos levantamos para fazer o diferencial, para trazer realmente a presença de Deus de uma forma mais concisa, mais verdadeira. E o interessante aqui é que não estamos preso a dogmas, não estamos presos a placa denominacional, nós não estamos presos a um grupo específico. Eu costumo dizer pelo contrário, que isso não é religião. Não é religião, mano. Certo? Isso não é religião. Pastor, o altar é o lugar que o cristão se encontra com Deus sem plateia. Verdade. Não tem plateia. Verdade. Sem aplausos. Não tem aplausos. É um lugar secreto. Sem máscaras. Não tem máscara, não tem subterfúgio. Sem altar não há fogo, sem altar não há vida, sem altar não há igreja. Não há igreja, certo? A igreja pode até ter forma de piedade, mas se não existir o altar, ela nega o poder do Espírito Santo. Verdade. Ela nega o Espírito Santo, certo? Então, esta presença de Deus, ela é fundamental, e principalmente pelo quê? Pelo nosso objetivo, que é as mansões celestiais. Como que nós iremos conseguir alcançar sem novo nascimento, sem a presença de Deus, sem o Espírito Santo de Deus norteando? Alguém chegará com seus métodos, com as suas forças, com seus conchavos, com seus planejamentos? Jamais. É verdade. Como conhecerão se não há quem pregue, né? E como pregarão se não for enviado? Né? E o interessante é que esse mesmo posicionamento que nós estamos tendo aqui, o Espírito Santo de Deus me fala que por todo o planeta, pessoas como eu e o pastor Josias estão se levantando para retomada da presença de Deus. Por que isso, pastor? Porque nós sabemos que o agir e o realizar é do próprio Deus. Certo. E isso é necessário porque nós já estamos no final do tempo. A igreja já está dando o seu tchau, né, para essa terra e para a gente desfrutar das bodas que já está preparada. As bodas já estão preparadas, né, para que a igreja possa usufruir desse grande banquetão. Né? É o que você mencionou ainda há pouco, referente a Paulo orientar, admoestar Timóteo, né? Está aqui, olha. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder.
foge também destes. É verdade, verdade. Foge também. Como é que a pessoa consegue negar o poder? Ela é negando a palavra, negando a presença do Espírito, né? A pessoa se acomodando, Isso. a pessoa copiando, né? Ali as assembleias solenes. Muito mais quando a palavra ela é ministrada dentro de uma conveniência. Sim. Entendeu? Porque ser servo, receber o Espírito Santo de Deus, nortear o seu caminho pela vontade de Deus, significa renúncia. E às vezes a renúncia ela vai esbarrar nos interesses. Porque você vai falar sobre pecado, você vai falar sobre pureza, você vai falar sobre santidade, você vai falar sobre abnegação, vai confrontar o ser humano. E não é isso que os líderes querem, porque o ser humano ele não quer, ele quer viver esse evangelho, né, de conveniência. Mas isso promove uma tragédia espiritual. Com certeza. Uma tragédia espiritual. Templo moderno, tecnologia avançada, cultos bem produzidos, sim, mas altares apagados. Com certeza. Altares apagados, não tem altar. Verdade. É a emoção. É o Roberto Carlos em pessoa. Diga, pastor. Que horas são? Vamos ver aqui. Vamos lá. Como é que está o nosso tempo? Que Deus abençoe a todos quantos estão acompanhando esta palavra. Olha só, segunda estaremos de volta. Alguém pode... Filho? Horário. Segunda... 44, estouramos mais um pouquinho o tempo. Pastor, vamos concluir aqui rapidamente. Vamos ver só um detalhezinho. Só um detalhezinho para nós fazermos um sorteio e oração. E partiu com todo o povo que tinha consigo de Baolim de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Aí vamos lá. Levar dali, né, para cima, né, a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, né, dos Exércitos. Essa expressão Senhor dos Exércitos, por que Senhor dos Exércitos? Porque naquela época a nação de Israel, o povo de Israel, o povo judeu, viviam em conflitos, guerras constantes, né? Era povos, nações se voltando contra Israel. É uma ação maligna, né? Uma ação maligna para destruir o povo escolhido por Deus. Mas o interessante é que ainda hoje nós precisamos do Senhor dos Exércitos. Claro. Porque nós travamos a guerra espiritual. Numa guerra espiritual. Contra a potestade, contra os principados. Com certeza. Né? E aí essa luta, ela é contínua aqui na terra. Né? O Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E essas aflições aí, elas são conflitos que precisamos do Senhor dos Exércitos. Torno a dizer, se Ele é Senhor, precisamos aprender a ser servos. Se Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o general de guerra. Então, se somos soldados, não podemos fazer do jeito que nós queremos. E sem o general, estamos vulneráveis. Verdade. Não somos nada. Sem o general, nós não somos nada. E o mais interessante é que para você ser um soldado desse exército, você precisa ser disciplinado. Verdade. Essa que é a verdade. Verdade. A maioria do povo de Deus desaprendeu, né, ser disciplinado. As pessoas agora elas estão numa correria frenética, sabe? Vivendo a vida no... Pisa no colo de alguém. Deus o livre. Não, estão, como diz por aí, no 112, né? 112, que é todo acelerado. Não tem mais tempo para fazer o devocional. Não tem mais tempo para orar como deve orar. Não tem mais tempo para meditar na palavra de Deus como tem que meditar, ou seja, perderam a disciplina. Nós precisamos nos disciplinarmos nesse sentido de voltarmos parte da nossa vida, parte da nossa existência ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Né? Precisamos aprender isso. E é maravilhoso. É maravilhoso. O mundo e o inimigo ofusca
esta sede, Ele tira esta sede, Ele quer substituir este desejo, esta vontade, certo? Este anelo, Ele começa a substituir, entendeu? Como é uma força maligna, que é uma força, entendeu? Supera daquele homem que está vulnerável, muitos... E pastor, é interessante que você vai na igreja, a maioria das pessoas está dizendo, como é que você está? Estou meio fraco, estou frio, né? Por quê? Porque não tem a disciplina para ir buscar força, para ir buscar coragem, né? Glória e aí a Deus. o que acontece? Acontece que a pessoa esfria mesmo. É verdade. Veja bem, nesse início de mensagem, trazendo a presença de Deus novamente para o meio do arraial, o meio do povo, nós tivemos aí lições importantes. Uma das primeiras lições é convocação. Convocação. Né? Nós estamos aqui porque fomos convocados. E você também está sendo convocado, porque você é um escolhido, assim como nós somos escolhidos do Senhor para fazer o certo, você também está sendo escolhido. Segundo ponto, nós precisamos sair da zona de conforto. Verdade. Davi se levantou, né? Tomou um novo posicionamento, uma nova postura, saiu da zona de conforto para poder fazer aquilo que o Senhor quer. Terceiro ponto, servir ao Senhor dos exércitos. Se estão pior, e Paulo diz assim, olha, se tu estás meditando, não te embaraça com as coisas desse mundo. Já viu essa passagem? É muito boa, né? Quem milita não pode estar embaraçado com as coisas desse mundo. Não pode. Né? Tem que estar atento. Então, no campo de batalha tem que estar atento. Qualquer vacilo no campo de batalha... Servimos a um Senhor dos exércitos, fomos recrutados para uma guerra que não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades dominadores desses lugares. Já entramos na batalha com a vitória, mas nós temos que estar preparados para batalhar. Preparado. É engraçado que o povo de Israel receberam a promessa de herdar a terra prometida, Canaã. Sim. Né? O Senhor disse, olha, é de vocês, mas quando chegar lá tem gigante para... Já pensou, mano? Tem guerra, tem batalha. O Senhor, né, já nos presenteou. Leite e mel, quando chegou lá, quem estava lá? Gigante, mano. Então não é assim, não é mamão com mel. Não. Pastor, você está falando, eu estou rindo aqui. Eu estou vendo até a necessidade de ir para 1 hora, né? Essa live, não sei o que isso. Não sei o que não sei. É uma benção. Bora fazer o sorteio? Vamos lá. Você está gostando? Ei, compartilhe essa live, meu irmão. Todos que entrarem aqui, se você compartilhar, nós teríamos 70 compartilhamentos. Olha, aqui de todos que já participaram e continuam participando do trabalho, tá bom? Vai sair agora aqui esse livretozinho bonito, Profecias de Daniel. Vamos ver para quem vai esse livrinho. Eu vou botar aqui, olha, não tem nada aqui não. Aqui, vamos ver para quem vai esse livrinho. Ana Lúcia Barbosa, Lucas, Rio de Janeiro. Está lá no Porto de Lucas. Porto de Lucas, Ana Lúcia. Vou mandar pelos correios para Ana Lúcia o livrinho. Agora essa Bíblia, linda Bíblia. Olha só que maravilha essa Bíblia. Bora ver para quem vai? Tá todo mundo aqui, pastor. Até você está aqui, olha. Lindo, né? Tá. Vamos ver aqui quem é que está nessa... tradução da linguagem de hoje. Nova tradução. Rosângela Fonseca. Fonseca. Certo? Ela entrou, ela tem ali na live a sua participação. Rosângela Fonseca. Isso. Manda o endereço. Manda o endereço, manda o contato. Eu vou fazer mais um sorteio. Beleza. Vou fazer mais uma outra Bíblia. Dá vontade de eu dar logo as 3. Né? Se você sentir no seu coração, faça uma doação de uma Bíblia aqui para a gente distribuir aí para o povo. Né? Eu quero... Ai, Jesus, que tantos planos. Rapaz... De novo ela? Não. Mas é o pastor Raimundo. Raimundo que faz a live daqui a pouco, de 11 à meia-noite. Todos entraram aqui, certo? 3 pessoas sorteadas. 3 pessoas sorteadas, tá bom? E nós vamos continuar neste propósito. Nós pedimos, inclusive, as suas orações, as suas intercessões para este projeto, tá bom?
estamos aí orando a Deus e queremos fazer uma transmissão simultânea com a rádio, web rádio Estação 20. Estamos trabalhando aí para ver se nós podemos colocar esta estação no ar, tá bom? Já pude fazer o registro e estamos caminhando, se Deus quiser, certo? Tem muitos projetos, né, pastor? Tem o instituto, tem a faculdade, né? Eu estava conversando com o pastor Rosivaldo sobre o seminário através da live com certificação, né? Mas tem que ser chancelado, né? Por uma instituição. Chancelado. Filho, veja aí para mim, que palavra é essa aí, em o nome do Senhor Jesus? Garantido, certificado, né? Selo carimbado. Selo de certificação. Tá certo? É isso mesmo. Vamos orar. Senhor, estamos na Tua presença, queremos agradecer por esta oportunidade, meu Deus, que aprendemos mais do Senhor, que esta palavra possa ficar gravada em nossos corações, possamos colocar em práticas em nossas vidas, nos nossos caminhos, no dia a dia, e disseminar esta verdade a centenas e milhares, Senhor. Nesta oportunidade eu peço que o Senhor levante os caídos, fortaleça os fracos, reconcilie os desviados contigo, salve os pecadores, cura os enfermos, liberta os opressos, abençoe Israel, abençoe Jerusalém, meu Deus, abençoa a Tua igreja em toda a cercania da terra. Belém é do Senhor Jesus, o Pará é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, as nações pertencem ao Senhor, Deus. Entra nesta casa, entra nesta clínica, entra nesta penitenciária, entra nesta delegacia, onde quer que tenha uma alma vivente precisando de um milagre, precisando de uma cura, precisando de libertação, agora toca em o nome do Senhor Jesus, e toda obra infrutífera das trevas bate em retirada agora, em o nome de Jesus nós ordenamos, dá-nos uma noite de paz, uma noite de bênção. Se o Senhor vier nesta madrugada, leva-nos contigo, Senhor, em o nome de Jesus. É o que nós pedimos, essas bênçãos, e te agradecemos hoje para sempre. Amém. Algum recado, pastor? Amanhã, domingo. Só para retificar, não é chancelado, é chancelado. Chancelado. É o vivo do IMET. É o vivo e a cores. Deus abençoe a todos, estaremos juntos. Amanhã tem culto. Isso. Né? Às 18h30, lá, pastor? Lá, 18h30. 18h30. Teremos amanhã a escola dominical, lá na AD Maranata, Rua 26, quadra 46, número 112, Maracangalha, Promorá. Reverendo Denilson Garcia e toda a equipe de pastores aguardamos por você na escola dominical 8h30, e à noite culto de celebração, de louvor, adoração, palavra de Deus, às 18h30. Chegamos no final desta programação. Não sei se está assistindo aí, mas um abraço para pastora Dalva, esposa do pastor Ollen, está aniversariando hoje. Se você estiver assistindo, glória que Deus a Deus. abençoe. A pastora Elane, de vez em quando também ela entra na live, então que Deus abençoe, muitos anos de vida. Muitos anos de vida, tá bom? E também aqui, como você deu um recado, eu não posso esquecer também do nosso ouvinte fiel, que é o Josielzinho. Que Deus abençoe, né? Josielzinho, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Rebeca, a Rayana, né, o José o pai, a Rafaela, como também a Júlia, tá bom? Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Beijo para o meu filho também aqui, que é o nosso telespectador fiel, está conosco todas as lives, né, acompanhando aqui, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Nós voltaremos na segunda, se Deus disser que sim. Ao Deus eterno, imortal, invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Shalom, shalom. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.